Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é o yoga, né? O yoga é uma prática que vem sendo difundida, né, e disseminada cada vez mais, né, no mundo todo, e muitas vezes tendo como aspecto mais forte a prática física, né, ou a prática de asanas, posturas, e a gente acaba se relacionando com essa prática de asanas de uma forma mais intensa. E nesse meio do caminho é muito fácil a gente se perder, né, e perder a conexão com o real objetivo da prática de yoga, né? Então eu quero trazer aqui alguns conceitos a partir do Yoga Sutra e também a partir do Vedanta sobre o que seria a prática de yoga, né? Então quando a gente traduz a palavra yoga, a tradução literal seria união. No Yoga Sutra, que é o texto clássico, né, que fala sobre o yoga, logo no primeiro sutra, Patanjali diz que o yoga é a redução das oscilações de pensamento. Então, Yogasthita Vritti Nirodha. Esse é o real objetivo do yoga. Ele já começa o texto falando que o real objetivo do yoga é a redução das oscilações de pensamento. E é através dessa redução das oscilações de pensamento que o yogi, né, ou aquele que tem a prática de yoga como um sadhana, consegue então descansar na verdadeira natureza do eu, né? Então a gente já é, o Yoga Sutra fala que nós já somos tudo aquilo que a gente busca, né? Só que a gente se perde no meio do caminho, se perde em meio a tantas coisas externas e a gente esquece que a gente já é aquilo que a gente busca. Então, quando a gente consegue fazer essa redução das oscilações de pensamento, a gente consegue chegar nesse lugar de entendimento da nossa verdadeira natureza. A gente consegue repousar nesse lugar de entendimento da nossa real natureza. O Vedanta também explica que o nosso corpo, né, ele é o nosso veículo de autoconhecimento. É a ferramenta que a gente tem aqui para a gente poder caminhar, né, nessa direção. Então, é através do estudo do nosso corpo e da nossa mente que a gente consegue muitas vezes saber, né, da nossa história, de coisas que já nos passaram. E é através desse corpo, dessa prática física e do entendimento do funcionamento da nossa mente que a gente consegue caminhar internamente para então questionar e buscar o conhecimento a respeito de Atma, né? Atma a gente pode traduzir como sendo aquilo que permeia todas as coisas, né? Então o entendimento daquilo que envolve tudo, que está dessa ordem cósmica, né? Que é quem coordena todos os acontecimentos da nossa vida. Então, a prática física, né, do yoga, o Vedanta fala que o yoga, no seu aspecto de prática física, ele prepara a nossa mente para receber esse conhecimento. Ele é um conhecimento que é muito distante, logicamente falando, né? Então, a gente não consegue explicar Atma, né? A gente não consegue explicar Deus, a gente não consegue explicar aquilo que está permeando todas as coisas. Esse é um conhecimento que é experienciado, né? Então, por ser experienciado, a gente precisa de ter uma prática, né? Uma prática física que vai nos liberar, que vai liberar todas aquelas, muitas vezes, emoções reprimidas, histórias, traumas, bloqueios de pensamento, crenças. Então, a prática física, ela tem esse lugar de liberar, né, aquilo que nos trava. É como se a gente estivesse descascando uma cebola, né? No centro dessa cebola tem Atma. E ao longo da vida as cascas, né, elas vão ocupando ali um lugar em torno desse centro. E a gente precisa descascar tudo isso para acessar esse lugar novamente. Então Vedanta fala que a prática física é esse o lugar da prática física, né? De descascar essa cebola para que a gente possa acessar uma camada mais interna. E é por isso que é natural que depois da prática, né, a gente se sinta, ou a gente sinta a nossa mente um pouco mais, um pouco menos flutuante, né, vamos colocar assim. A natureza da nossa mente é essa flutuação,
né? Então, ela busca o tempo todo, isso é da natureza dela. O que a gente tem que aprender é reconhecer que essa é a natureza dela e que isso não vai mudar, tentar se identificar ou se envolver menos com tudo que ela está produzindo e entrar num lugar de observação. A partir desse lugar de observação, a gente consegue, então, não estar o tempo todo à mercê daquilo que a nossa mente nos coloca. E a prática física, ela faz o quê? Ela faz com que essas oscilações se reduzam para que aquilo que é essencial, né, de ser trabalhado, para que aquilo que é o nosso caminho para chegar no conhecimento possa então aparecer. Né? Então, o Vedanta fala que tudo que nos acontece na nossa vida, as nossas relações, os nossos trabalhos, as pessoas que nos cercam, tudo que acontece na nossa vida acontece para que a gente possa despertar então o nosso desejo pelo conhecimento dessa realidade, pelo conhecimento do eu. Né? Então, se a gente olhar para tudo com essa visão, né, de que tudo que está acontecendo tem este lugar de nos despertar para esse conhecimento, a gente passa a interpretar as coisas de uma outra forma, né? Reconhecendo que existe uma ordem cósmica que é muito maior do que aquilo que a gente deseja. Então, essa prática física, ela tem esse objetivo, né? De reduzir as oscilações do nosso pensamento, de reduzir essa busca que a nossa mente tem e que é natural dela, para que as coisas, então, essenciais para o nosso caminho de autoconhecimento possam aflorar. Então, na visão do Vedanta, esse é o objetivo dessa prática física, né, de yoga. E é por isso que a gente pratica todos os dias, né? É importante a gente ter um entendimento de que a prática, ela tem também um lugar de limpeza e de purificação. Né? Então, todos os dias a gente está consumindo coisas, né? E é essencial que a gente desprenda um pouco do nosso dia para então se limpar, né? Então, essa prática física, ela tem esse lugar de limpar, né? De fazer essa purificação dessas toxinas. E as toxinas, elas não vêm somente daquilo que a gente está ingerindo, né? Elas vêm principalmente de emoções mal digeridas. Então, essa prática física, ela nos ajuda a digerir as nossas emoções, para que a gente possa, então, acumular menos toxina no nosso organismo. Menos toxina se traduz como uma vida mais saudável, né? Esse não é o objetivo fim da prática de yoga, né? O objetivo fim é nos direcionar para esse lugar de conhecimento da ordem cósmica, de conhecimento daquilo que permeia todas as coisas. Mas é um objetivo secundário, né, que acaba acontecendo à medida que a prática ela se estabelece na nossa vida. E quando eu falo praticar todos os dias, gente, é sempre importante lembrar. Não estou dizendo de praticar uma sequência muito longa todos os dias, né? Estou dizendo do ato de sentar, de respirar, de conectar com os bandas, porque isso movimenta a nossa energia interna, né? Movimenta a nossa Kundalini. Então, são aspectos que são essenciais, né, na nossa prática. Então, mesmo que não tenha aquele tempo ou aquela disposição e aquela energia de fazer uma prática longa, né, faça uma prática curta, com foco na respiração, com foco nos bandas. O processo de purificação e de movimentação da nossa energia já está acontecendo, né? Então, esse é o objetivo, né, desse vídeo, trazer como reflexão e como uma forma de relembrar, né, qual é o real objetivo da prática de yoga, né? O que seria o yoga, né? O que seria essa união, né? Então a gente tem a união do nosso corpo e da nossa mente na busca do entendimento do eu, né? E quando a gente chega ou se aproxima, né, do entendimento, né, do que seria a Atma, a gente percebe essa união num contexto muito maior, né? Num contexto universal, de que todas as coisas estão conectadas, né? Dessa ordem cósmica que está permeando tudo e que está coordenando tudo. Então, espero que vocês
reflitam, utilizem essa aula para refletir e também para ritualizar um pouquinho a nossa prática. É sempre bom, ao subir no tapete, esticar o tapete, se relembrar do porquê estamos fazendo isso. Eu, como pratico todos os dias, sei o quanto é difícil, né? E sei também que a nossa mente, ela se perde muito na prática física, se envolve muito com a prática física. Então, é sempre bom, antes de subir no tapete, dar essa relembrada, buscar esse lugar, né, de relembrar desses aspectos essenciais antes da gente começar a nossa prática. Então, esse é o objetivo dessa aula. Espero que vocês vão aproveitar, refletir, né, e agregar um pouquinho mais na prática física e nessa jornada individual de cada um.